Agora, os bastidores do julgamento de um crime de grande repercussão. A morte do publicitário Ricardo de Aquino. Câmeras de segurança mostraram como ele foi cercado e baleado por um grupo de policiais militares. Após 4 anos de espera, a família da vítima saiu decepcionada e revoltada com o resultado do julgamento. Essas imagens são os momentos finais do julgamento mais aguardado do ano. De um lado, a família da vítima, o publicitário Ricardo de Aquino. Do outro, os 3 policiais acusados de matar Ricardo durante uma suposta perseguição em julho de 2012 em São Paulo. No banco dos réus estão o cabo Luiz Gustavo Teixeira Garcia, de 32 anos, e os soldados Adriano Costa da Silva, de 30, e Robson Tadeu do Nascimento, de 34. Na época do crime, a versão dos PMs dizia que Ricardo não teria obedecido a uma ordem de parada e que eles teriam confundido um celular que Ricardo levava nas mãos com uma arma. Os policiais chegaram a ser presos por homicídio doloso, quando há a intenção de matar. Ficaram detidos por alguns dias e logo depois libertados. Responderam ao processo em liberdade. Os 3 foram julgados na Justiça Militar e expulsos da corporação pela forma como agiram na morte de Ricardo. Essa semana, familiares do publicitário acompanharam o julgamento no Fórum Criminal de São Paulo. A expectativa era só uma. Espera a justiça, que a justiça seja feita, porque o Ricardo não volta mais. Ricardo Prudente de Aquino estava com 39 anos quando foi morto pela polícia. Ele era empresário no setor de recicláveis e trabalhava com a mãe. Era também publicitário e chefe de cozinha. Ricardo era casado e adorava praticar esportes e viajar. Planejava ter um filho. Ricardo de Aquino foi morto bem aqui, a 10 minutos da casa onde morava com a mulher. Ele voltava de uma visita aos pais e dirigia o próprio carro. Não estava em alta velocidade, mas foi perseguido por policiais pelas ruas do bairro. Eram 10h15 da noite. As câmeras de segurança do local registram a passagem do carro de Ricardo na rua. Atrás dele, um veículo e 2 motos da PM. O giroflex do carro da polícia não estava ligado e, segundo testemunhas, nem as sirenes. Mais policiais se juntam à perseguição. O carro de Ricardo é interceptado por uma viatura da polícia. Esta câmera mostra o carro de Ricardo parado. As luzes de freio estão acesas. Logo, vários policiais se aproximam a pé, todos em posição de tiro. Parecem confusos, sem saber como agir. Veem que Ricardo estava desarmado. Um policial se aproxima do motorista em posição de tiro e, em seguida, as luzes de freio se apagam. Esse teria sido o momento do último tiro dado em Ricardo. A investigação mostrou que o policial Robson do Nascimento foi o autor desse disparo fatal. Documentos da perícia mostraram que Ricardo foi atingido 2 vezes na cabeça. Os outros 5 disparos atingiram o carro. Segundos depois do último disparo, um policial se abaixou e pegou algo no chão. Eram cápsulas de balas. A cena do crime havia sido alterada. Na sequência, os policiais colocaram Ricardo na parte de trás da viatura. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu. Pouco antes do julgamento, o Instituto de Criminalística de São Paulo realizou nova reconstituição da noite do crime, com base na versão dos acusados. O objetivo era demonstrar o quanto os policiais conseguiam enxergar naquelas condições à noite. O laudo aponta que o trecho da rua era escuro. Com o giroflex desligado, Ricardo teria dificuldades em identificar que o carro dos policiais era uma viatura.
Só saberia se enxergasse a palavra polícia no capô. A reconstituição mostra que o celular de Ricardo, que os policiais dizem ter confundido com uma arma, tem aspecto, forma, peso e tamanho nada semelhantes aos de um revólver ou de uma pistola. Essa mulher não vai se identificar. Ela é uma testemunha importante do caso. Vizinha do local, viu da casa dela como foi a ação da polícia naquela noite. Não teve sirene nenhuma, eu não ouvi voz de prisão nenhuma. Eu ouvi uma freada brusca, em seguida, frações de segundos, vários tiros. Essa semana, a mãe, o pai, a irmã e o cunhado acompanharam cada depoimento. No corpo de jurados, 3 mulheres e 4 homens. Os 3 réus ficaram em frente ao juiz. Por 4 votos a 3, Robson do Nascimento e Adriano Costa da Silva foram absolvidos do crime de homicídio doloso, com a intenção de matar, e estão livres. Luiz Gustavo Teixeira Garcia também foi absolvido da acusação de homicídio, mas foi condenado a 6 meses de prisão, convertidos em prestação de serviços por fraude processual. O júri entendeu que ele alterou a cena do crime, recolhendo cápsulas de bala do local, além de ter colocado 50 gramas de maconha no carro da vítima. Essa fraude foi atribuída apenas a Luiz Gustavo. A mãe de Ricardo ficou inconformada. Esta é a polícia que está nos protegendo. São eles vão voltar. Você já pensou, se você tiver um filho, vai para a rua e executa o teu filho? Como é que você faz? Todo mundo tem que andar de carro blindado? Meu filho não tinha carro blindado, estava a 200 metros da casa dele. O advogado da família diz que a decisão provocou surpresa e vai pedir novo júri. O Ministério Público vai recorrer, a parte assistente vai recorrer, vamos aguardar a decisão do Tribunal de Justiça. Para o advogado responsável pela defesa dos policiais, os PMs agiram em legítima defesa. Em razão das circunstâncias, ataque de PCC, local escuro, o vidro começou filme, o acompanhamento, o estresse, levou com que os policiais acreditassem de fato, e essa foi a tese acolhida pelos jurados, a legítima defesa real e putativa, de que os policiais estavam sendo agredidos a tiro. 2 dos policiais absolvidos conversaram com um Domingo Espetacular. Adriano e Robson se disseram aliviados com a sentença. Saímos da mesma forma que entramos, de cabeça erguida, sabendo que nós somos excelentes profissionais. Vocês fariam alguma coisa diferente, analisando agora com mais calma e de uma forma mais detalhada? Olha, eu vejo que a abordagem não foi errada. Primeiro que nós não foi nenhuma abordagem, digamos assim, foi nós deparamos com esse veículo e tivemos que tomar aquela atitude ali. Os policiais disseram também que querem voltar a vestir a farda da Polícia Militar. Precisamos voltar sim, é o que nós mais queremos. Para esse especialista, a absolvição no júri comum não garante que eles consigam voltar à Polícia Militar. Pedir sempre pode, mas a recondução ao cargo só ocorreria na hipótese em que o crime fosse considerado inexistente. Para ele, esse tipo de crime não deveria ir à júri popular. Ele acredita que um julgamento mais técnico teria condições de analisar melhor as provas. Essas pessoas que julgam, muitas vezes não conhecem a prova dos autos, ou se conhecem, muitas vezes não têm noção de certos detalhes do direito penal e do direito processual penal e acabam proferindo veredictos que às vezes nós temos que anular aquele julgamento e mandar o réu para novo júri. Essa semana, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma ONG de estudos sobre o tema, liberou o 10º anuário com dados de 2015. Pelo relatório, o número de mortos em intervenções policiais aumentou no Brasil. Em 2014, foram 3.146. Em 2015, foram 3.345 mortos em ações policiais, quase 200 casos a mais.
De acordo com esses números do anuário, pelo menos 9 pessoas são mortas por policiais a cada dia no país. E um policial, pelo menos, é morto por dia, em serviço ou fora dele. No dia seguinte à sentença, estivemos com a mãe de Ricardo na casa dela. Dona Carmen ainda estava sob o impacto da decisão que inocentou os policiais. O resultado para mim é esse. Eles podem fazer o que eles quiserem, executar na frente das câmaras de todo mundo, com toda a sociedade, através da mídia, que foi toda, vendo que tinha sido uma execução. Ela acha que os votos dos jurados podem estar comprometidos pelo medo. Jurados não conseguem votar pela justiça, porque eles têm medo da retaliação. O filho dela, Ricardo, sempre estava de bem com a vida e com um sorriso no rosto. Ele foi chamado um captador de amigos. Sou um cara que gosta de natureza. A viúva de Ricardo, Lélia, não quis gravar entrevista, mas enviou uma mensagem sobre a decisão. Eu fiquei indignada com esse resultado. Isso só mostra que no Brasil a vida não tem valor. Para a Dona Carmen, a absolvição dos policiais traz uma grande decepção com a justiça e mais dor. Não tem um dia que você não acorde pensando nele, isso me deixaram. Eu tenho 3 filhos, mas ele preenche uma parte muito grande da minha vida pela falta que faz. Então, isso ninguém tira.